Grande Fernando Horta, tudo bem com você? E aí, meu caro, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo em paz, vamos lá. Nessa terça-feira, 25 de julho. Horta, vamos lá. Eu queria começar com você, antes de entrar em qualquer tema desses mais palpitantes da semana, eu vi que você tweetou a respeito, para que a gente preste a nossa solidariedade ao Márcio Postman, né? Que canalice do jornal O Globo e também da própria Miriam Leitão, né? Olha, eu acho que eu até mandei uma mensagem para o Dr. Postman, né? Eu disse, Dr. Postman, eu sei que poucas coisas cabem mais no seu currículo Lattes. Sabe que todo cientista no Brasil tem um currículo que chama currículo Lattes, onde a gente coloca tudo que a gente fez de importante na vida. Aí tem uns que colocam até o que não é importante, mas digo, olha, doutor, eu sei que falta, não tem muito mais do que o senhor colocar aí, porque ele tem mais de 80 livros e não sei o quê, mas eu, se fosse o senhor, colocaria, né? Um colocazinho ali, odiado pela Rede Globo, pelo Estadão, pelo Globo, porque isso faz bem para o nosso currículo de esquerda. Se eles estão atacando, como dizia o velho Leonel Brizola, se eles estão atacando, é porque é a pessoa certa no lugar certo. Agora, sabe o que me incomodou nessa história, Léo? É que a jornalista usou informação de dentro do governo. E ela disse que a informação teria vindo da Fazenda e do Planejamento. Então não é só o destilar o ódio contra uma figura do tamanho do Márcio Postman, mas é semear, aliás, uma série de discórdias dentro do governo, porque fica parecendo que é o pessoal da Simone Tebet ou o pessoal da Haddad que está fazendo isso. Essa mídia não dorme, meu caro Léo. Isso é muito, muito, muito difícil a gente assimilar, né? Não, por mais que você tenha assim um fogo amigo, e de fato pode haver um fogo amigo tanto do planejamento como da Fazenda, né, de pessoas que se opõem à nomeação do Márcio Postman. Aliás, acabei de receber aqui uma mensagem dele, agradecendo aí pela atenção que a gente tem dado ao caso. Então fica aqui publicamente a nossa solidariedade. Essa nota aqui, ó, Associação Brasileira de Economistas pela Democracia repudia agressões do Globo e de Miriam Leitão contra o Postman. Por mais que você tenha, Horta, um fogo amigo, é inaceitável, cara, que você tenha meios de comunicação que digam que ele pode vir a manipular os índices de inflação caso se torne presidente do IBGE. Eu já vi muita baixaria de imprensa, mas essa para mim é assim, é inédita, né? O cara nem foi nomeado, né? Não tem nenhum histórico, não tem nenhum sinal de que, assim, quer dizer, cogitasse a ideia de mudar índices de inflação. A inflação está controlada no Brasil, inclusive, nem é um tema mais. O Brasil está tendo deflação. Aí vem a Miriam Leitão e o jornalista ou jornalista do Globo. Ah, não, o Postman não pode porque ele pode querer manipular os índices de inflação. Isso aí realmente Não, e eu tiram nunca a vi. gente não sabe da onde, né, Léo? Porque a carreira do Postman como pesquisador é de uma justeza, assim, você não tem absolutamente nada para falar do Postman enquanto pesquisador. Então, de onde é que tiraram isso? Obviamente tiraram dessas línguas de trapo, que nem dizia minha avó, né? Esse pessoal que destila mais veneno do que outra coisa. Mas como eu disse para o Dr. Postman, eu acho que dá para botar no Lattes, dá para aumentar um pouquinho o Lattes nesse momento e dizer: sou odiado pelo establishment financeiro e de comunicação no Brasil, o que para nós é maravilhoso, né? Mas assim, mas olha, vamos ver qual que vai ser a decisão do presidente Lula, né? Porque ele vai ter que nomear o presidente do IBGE. Está um interino lá no lugar. Não, Claramente, assim, claramente a Simone Tebet não quer o Márcio Postman. E talvez a a Simone Fazenda também não queira, Tebet, né? a Helena Landau não querem, né? Mas o que me preocupa é o seguinte: onde é que estava essa gente, Tuxi, quando o Campos Neto fraudou praticamente todos os números do Banco Central no último semestre do governo Bolsonaro para fazer parecer que era um governo virtuoso, hein? Onde é que estava essa gente que agora está reclamando aí, quando o Campos Neto demonstrou que não tinha menor controle sobre a compra e venda de ouro pelo Banco Central durante os seus governos? Onde é que estava essa gente agora tão preocupada com a lisura dos números, e acho que tem que ficar preocupado mesmo, mas onde é que estava essa gente quando a preocupação recaiu sobre os seus apaniguados? Não, é inaceitável. Agora, Horta, você sempre teve reparos ali à escolha da Simone Tebet, né, para falar. E eu fico perguntando assim, qual é o problema do IBGE? O IBGE me parece um órgão assim tão inofensivo, né? Lógico, é importante, faz o censo, tal, aquela coisa toda, calcula aí. Mas assim, ele não tem uma grande interferência na política econômica propriamente, né? É um órgão técnico. Não, mas o medo é outro. O medo é outro, Atucho. O medo é outro. Nós estamos com muita gente boa do Partido dos Trabalhadores fora do governo.
Eu acho que a gente pode, se a gente pensar um pouquinho, a gente pode citar aí 5, 6 nomes que você olha e diz como é que esse pessoal está fora, né? Porque há uma composição política. Agora, se essas figuras com essa capacidade, e a gente tem que entender que isso aí é uma gritaria porque o Márcio Postman tem capacidade, né? Se esse pessoal começa a se aproximar dessas estruturas de governo, é mais ou menos como o Lula mandar eles aquecer, entendeu? Sabe, Lula, treinador de futebol? Você está pensando numa mudança e você bota os caras a aquecer no lado do campo. É mais ou menos isso. Então você começa a trazer essas figuras que são extremamente competentes para ficar mais próximo do governo. Ora, quem já é inseguro, quem sabe que está fazendo um trabalho meia-boca, quem sabe que está com problema na construção dos próprios planos e organizações dos seus ministérios, se sente imediatamente atacado. E aí, claro, bate um telefone para os seus melhores amigos. Atucha, eu vou ser bem sincero, se um dia tentarem me atacar alguma coisa, eu vou bater o telefone para você. Vou dizer, Atucha, faz aí um jornalismo me defendendo, porque a gente vai para os nossos melhores amigos quando a coisa acontecendo. O melhor amigo do pessoal que se sentiu ameaçado pelo Márcio Postman obviamente, são os jornalistas do Globo. Então, é um horror isso, mas... É espantoso. Mas vamos entrar então no tema. Bom, mais uma vez então aqui o apoio nosso ao Márcio Postman. Não assim, quer dizer, vou te falar, não é nem porque a gente queira que ele seja o presidente do IBGE, não tem nenhuma razão para isso, mas é porque o ataque foi muito grosseiro, né? Foi muito covarde. Eu queria ele como ministro do Planejamento. Eu já tinha dito isso lá atrás. Atrás. Acho que era o nome para o ministro do Planejamento. Talvez seja por isso, né? Talvez seja por isso. Talvez porque ele tenha tamanho para isso, né? Horta, vamos falar então do caso Marielle Franco. O Brasil vai saber finalmente quem mandou matar a Marielle? Olha, Atushi, eu não gosto de dar esse banho de água fria nas pessoas, mas eu acho que não. Por tudo que a gente conhece sobre a forma como o Brasil trata as polícias, a forma de reorganizar, de buscar os culpados pelos crimes que acontecem no Brasil. O Brasil tem um histórico horroroso nisso. É um dos países que menos resolve crimes e pune efetivamente as pessoas. Nossas cadeias estão cheias, mas cheias de jovens negros entre 18 e 25 anos que portaram ali uma quantidade ínfima de droga. Os verdadeiros criminosos, eles não estão nas cadeias brasileiras, né? E eu acho que nós não vamos conseguir. Eu acho que, inclusive, essa delação do Elcio, ela já aponta, por exemplo, o Macalé já foi morto em 2021, isso é uma característica super conhecida dessas delações, você aponta para a rua sem saída, ou seja, a investigação não vai adiante. Agora, se o histórico brasileiro ele não é bom nesse sentido da gente descobrir os mandantes desses grandes crimes que realmente abalaram o país, a verdade é que me parece que o ministro Flávio Dino tomou para si essa situação e disse, nós vamos resolver esse negócio. Então eu não duvido de um Estado do tamanho do brasileiro, com todos os recursos, coordenado por pessoas com capacidade e democráticas, eleitas democraticamente, eu não duvido que esse Estado possa fazer. Rezo para que a gente consiga, mas não tenho muita esperança, não. Porque você pode ter o seguinte caminho, né? Você usou uma expressão muito boa, essa rua sem saída, né? O Elcio Queiroz, ele fala, não, quem procurou o Rony Lessa foi o Macalé. Mas cadê o Macalé? O Macalé morreu, né? Aí o Elcio Queiroz, não, de fato o Macalé me procurou e fez a encomenda, caso ele confirme e confesse o crime. Mas quem contratou o Macalé? Eu não sei. E aí fica nessa. Fica numa situação sem saída. Você já indica aquele furo que você sabe que não vai acontecer. Agora, uma coisa importante, viu? O Elcio já denunciou, já disse que o tal do Rony Lessa teve um aumento substancial de patrimônio depois da morte da Marielle. E aí entra aquela questão do follow the money, né? É possível rastrear o dinheiro do Rony Lessa e também do tal do Suel, né, do bombeiro que foi preso, o Maxwell, que, segundo o Elcio Queiroz, estava pagando uma mesada dele, pagando advogados e tudo isso. E a grande expectativa, Horta, de que isso chegue na família Bolsonaro. Qual que era o papel? Hoje de manhã a gente estava comentando, estava com o Marcelo Auler aqui, eu vejo a família Bolsonaro como, vamos dizer assim, a sustentação política do crime organizado, né? Então ela pode ser mandante ou ela pode ser só a sustentação política do crime organizado em relação a todos os crimes que são cometidos pelas milícias no Rio de Janeiro de modo geral. Você acredita que isso possa chegar na família? Eu acho que pode, eu acho sim que pode chegar, eu acho que você tem toda a razão. A milícia do Rio de Janeiro e a história
o desenvolvimento da milícia e a história política de Jair Bolsonaro, elas são entrelaçadas, não existe uma sem existir a outra. Tá? Bolsonaro e seus filhos já deram inúmeras provas da utilização do seu poder político para tudo, inclusive para dar prêmiozinho para sargento e bombeiro do PM, que agora a gente viu que são mega milionários, inclusive, né? Uma coisa impressionante, Atucha. A gente foi estudar e tudo, devia ter sido bombeiro, ganhava mais, pelo jeito. Agora, eu tenho minhas dúvidas como nós vamos usar isso, Atucha. Eu tô muito preocupado com isso, porque tem gente já levantando coisas do tipo, fulano era namorado do Beltrano, porque eles moravam no mesmo condomínio. A gente tem que tomar um cuidado. Veja, o bolsonarismo está morrendo no Brasil, ele está morrendo de inanição. O bolsonarismo, como uma espécie de fascismo, ele precisa da antagonização o tempo inteiro. Ele precisa estar combatendo, ele precisa estar elegendo seus inimigos e sendo atacado e atacando de volta. Uma das coisas boas que o governo fez é parar de fazer isso, é parar de entregar essa comida para os fascistas. Eles estão morrendo à míngua. Bolsonaro fica aí lutando para conseguir meia dúzia de espaço na mídia, só sobrevive quando o presidente Lula fala nele ou algum ministro fala nele. Então nós temos que parar com isso. Agora, tudo que eles querem, Atush, é efetivamente uma ligação assodada, apressada e irresponsável, com provas de, vamos dizer assim, de baixa consistência entre efetivamente a questão da Marielle e algum membro da família. Então, se nós tivermos esse tipo de prova, se isso for apontar para eles, é preciso que se trabalhe isso ostensivamente do ponto de vista jurídico, do ponto de vista de comunicação, para que efetivamente essa seja uma bala de prata. Ou então, nós vamos oferecer para o fascismo e para o bolsonarismo aquilo que ele não está tendo mais, que é a energia para voltar a combater. A Marlene pergunta, será que o porteiro que atendeu a Casa 58 sobreviveu? Tem que aparecer o porteiro. O que Moro saberá a respeito? E eu acho que o Gerson Guimarães aqui traz uma informação que eu acho que é absolutamente pertinente. Quem contratou o Macalé? O Adriano da Nóbrega, que também está morto, né? Quem encomendou os serviços do Adriano não terá como se descobrir, mas quem homenageou o Adriano foi a família Bolsonaro, né? Tanto o Fabrício Queiroz como o Adriano foram homenageados pela família Bolsonaro. Agora, uma coisa a gente tem que entender, Atush, esse novo mundo digital, as pessoas não morrem no mundo digital, né? A gente está vendo isso, né? Eles Regina volta para fazer campanha, as pessoas não morrem. Isso tem um lado ético que a gente vai ter que discutir ali adiante, né? O direito das pessoas ao esquecimento, à morte e tal. E tem um lado jurídico aí, quer dizer, hoje, com essa quantidade de informação que a gente tem em celulares, tablets e nas redes, de repente o Adriano da Nóbrega não morreu. De repente ele tem o que falar, né? Esses dados que estão ali colocados e que a gente pode ter acesso, eles continuam existindo mesmo depois do fim físico das pessoas. Então o mundo hoje ele é muito diferente do que era na época que esses bandidos todos se formaram enquanto tais. Talvez eles não tenham atentado para essas questões digitais. Quem sabe? Quem sabe o século XXI não nos mostra isso, não nos traz um pouquinho de como resolver esses crimes no século XXI, né? Mas quando o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, disse que ia abrir ou ter acesso aos celulares do Adriano, perdeu o cargo, tudo desabou sobre o Witzel também. O Witzel seria um grande personagem, talvez. Witzel, apareça aqui na TV 247, dá para contar o que você sabe. Vem dar uma entrevista para o Leonardo Atush, que nem aquela entrevista bombástica que você fez com o... Como é que é o nome do rapaz, aquele? Não, foi o Tony Garcia, foi o Joaquim Tony que fez Garcia. com o Tony Garcia. Exatamente. Paulo Massato, pela entrevista do Dino, vai sim descobrir o mandante. Eu tenho essa sensação também de que pode se chegar ao mandante, mas o Marcelo Auler hoje comentou, talvez a coisa esteja mais próxima do tal Brazão, que também é um miliciano do Rio, do que da família... Bom, vamos esperar, né? Vamos esperar para ver se é o Brazão, se é a família Bolsonaro. Agora, o fato é, no dia do assassinato, o Elcio Queiroz tocou no Vivendas da Barra, diz que é na casa 58 do Bolsonaro, e segundo o porteiro, quem autorizou a entrada foi o seu Jair. E aí, Horta, como é que você vê a situação do Sérgio Moro? O Sérgio Moro... O Nassif matou essa questão, Léo. Existe um sistema no Vivendas da Barra em que a pessoa liga, toca lá, e você cadastra um celular e o sistema liga para o teu celular, porque o Bolsonaro declarou que estava em Brasília naquele dia, portanto ele não podia ter vendido a prova. Não quer dizer nada, ele pode tocar lá, o sistema lança para o celular dele em Brasília e de Brasília ele autoriza. O Nassif já escreveu sobre isso, eu acho que isso aí é uma coisa legal da gente depois explicar para as pessoas mais adiante, porque essa é uma desculpa que o Bolsonaro não pode usar. Claro. Vamos lá, desculpa. E o caso do Moro, né? O Moro que usou a Lei de Segurança Nacional para enquadrar o porteiro e fazer o porteiro mudar a versão.
O Moro sim vai começar a aparecer. Aí sim, a fala do Dino lá no início, onde ele vai explicar quando foi preso o tal do Suel e tudo, ele dá dois recados. Um recado ele dá para quem participou do crime, fez o crime, os mandantes do crime, né, dizendo: olha, nós estamos indo atrás, pode ter passado 5 anos, mas nós estamos indo atrás, muita coisa talvez a gente não consiga mais reativar, mas estamos fazendo força nesse sentido. E o outro aviso que ele dá é para todos aqueles que, nesse prazo de 5 anos, atravancaram, prejudicaram as investigações. Todos os partícipes das instâncias institucionais da justiça ou da polícia que trabalharam nesse processo. E isso foi muito importante. Por quê? Porque ele diz: olha, nós sabemos que isso está demorando esse tempo todo por questão interna, então nós vamos atrás. E aí o Moro sentiu que a coisa ficou feia para ele, porque, vamos combinar, o Moro inicia como lacaio do Bolsonaro, trabalhando para o Bolsonaro. E a ruptura entre Bolsonaro e Moro se dá no momento em que o Moro provavelmente descobriu alguma coisa e tentou utilizar isso a seu favor, e o Bolsonaro limou ele muito mais do que rapidamente para evitar esse problema. Então, talvez o Moro tenha a pagar e a explicar muito sobre essa situação. Você sabe que o Moro pode ter descoberto exatamente o caso Marielle, né? E aí, a partir daí, ele pode ter feito um serviço para a família Bolsonaro, enquadrando o porteiro, mas, ao mesmo tempo, ele pode ter ficado com um trunfo na manga para as eleições presidenciais de 2022. E aí houve um momento, isso que você falou é bem importante, viu, Horta? Não me lembro se foi o Eduardo Bolsonaro, o Flávio, um deles, que começou a dizer que o Moro não era um cara confiável, que o Moro era um traidor. Né? Então, o método Moro pode ter sido exatamente esse: recolher provas contra a família para uma eventual chantagem futura. Né? Fecha com a história do Moro, fecha com a história que o Tony Garcia contou, que o Moro recolhia provas durante décadas a respeito das grandes figuras do judiciário no sul do país, no TRF4, fecha com o modus operandi dele, fecha com a fala que o Flávio Bolsonaro e o próprio Bolsonaro disseram a respeito do Moro, e é óbvio, vamos falar sério, Atucho, se você está jogando aquele jogo que eles estavam jogando ali, que não era um jogo de amizade, não é um jogo de cumplicidade, é um jogo de interesses, é óbvio que o Moro ia segurar essas provas o máximo possível. E aí, claro, que Bolsonaro também não é bobo, né? E sabendo que teria aquele risco ali na frente, limou Sérgio Moro. Quem sabe Sérgio Moro não quer fazer uma delação premiada, Tuxo? O que tu acha? Total. Agora, isso aqui, ó, vou só compartilhar aqui rapidinho um artigo da Tereza Cruvinel. Marielle, por que se fez agora em 5 meses o que não fizeram em 5 anos, né? E ela escreve: quando olhamos para trás, encontramos momentos cruciais que impediram o avanço das investigações. Um desses momentos cruciais foi a intimidação do porteiro pelo Sérgio Moro, ministro da Justiça, dizendo: ó, o porteiro, ou você muda a sua versão, ou você vai ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional. O Moro foi capataz dos Bolsonaro durante um bom tempo. Ele só deixou de ser quando ele tentou parar de ser capataz para ser, vamos dizer assim, um sócio no processo de decisão. Aí os Bolsonaro limaram ele. Então, que ele sabe alguma coisa é indiscutível. Era bom convidar o ex-senador, né? Porque tudo indica que deve ser caçado por N razões aí, mas convidar o senador para fazer uma delação premiada. O que o senhor acha, senador Moro? Talvez seja a sua saída, né? Conseguir um certo acordo com o Estado brasileiro. E Deltan Dallagnol, Horta, Deltan Dallagnol, que também questionou o uso das delações e tal. Aí isso bate numa declaração de hoje do Flávio Dino, em que ele fala: me incomoda, me impressiona a quantidade de gente incomodada com o avanço das investigações. Pensar que Moro e Deltan Dallagnol foram heróis da Rede Globo. Né? A indignação deles, como disse o Marco Aurélio Carvalho do Prerrogativas, deveria ser em relação ao assassinato, né? E não ao fato de estar se descobrindo quem pode ter matado Marielle. Não, eles querem é te salvar o seu couro, né? Porque, na realidade, segundo o Deltan Dallagnol, acha que é um grande transformador da justiça brasileira, né? Que ele teria trazido a ideia das delações premiadas. Então, atacar a delação premiada para o Deltan Dallagnol é horroroso, porque parece que está atacando o legado de vida dele. Ele está tentando se defender. Agora, faz isso de uma forma muito pobre intelectualmente, não te parece, Atush? Mesmo quando o Dallagnol fala, ele não consegue se expressar de uma forma sustentável, sólida, para defender os seus pontos de vista. Me impressiona que esse tipo de pessoa tenha trabalhado tanto dentro da estrutura brasileira, da burocracia brasileira,
brasileira e em locais onde, na realidade, essas questões intelectuais são essenciais, como, por exemplo, o Ministério Público. Acho que o Deltan Dallagnol é carta fora do baralho cada vez mais, e a partir de agora ele vai se discutir, se defender com a justiça em função dos acordos que nós estamos vendo que eles fizeram, porque eu acho que vai sair mais coelho desse mato, viu, Atucho? Eu acho que não foi só uma negociação que ele fez com os Estados Unidos. Eu acho que deve ter rolado alguma grana ali. Não é do feitio do Dallagnol fazer alguma coisa sem receber dinheiro imediatamente. Mandar um abraço aqui para Santa Ifigênia de Minas, então, grande abraço a todos aqui. E Marlene Costa está dizendo, tem até jornalistas preocupados e atacando o Dino como golpista Oineg da Band. Olha que engraçado, que coincidência. Acabei de abrir aqui o X, né, que agora não é mais o Twitter agora chama X, e o Twitter, Horta, eu não sei se você usa, mas está com cara de filme pornô, né, aquele X, um negócio assim estranho, ou de motel de esquina, tá um negócio bem estranho. Aí tava aqui, ó, Bárbara Gância, Oineg, quando for assim, faz como o Boixá e o Datena. Então, parece que a Bandeirantes está batendo no Flávio Dino, é isso? Quer dizer, então, eu não vou rodar aqui, porque é um negócio da Band, tá aqui, né? Não sei o que mais. Ele tá. Eles estão desde ontem. Há uma disputa muito grande aí entre o governo e a Band. Parece que alguns áudios da época em que a Band entrevistava o Bolsonaro vieram à tona, mostrando que eles eram parceiros. Aí ali se colocou o Oineg no meio, e aí o Oineg esse agora veio para tentar discutir, resgatar um pouco essa questão da Lava Jato. Essa confusão ainda está muito longe da gente descobrir quem são amigos e inimigos. Na prática, Tuxo, eu acho que eu fico com a tua percepção. A mídia monopolista brasileira, ela é sempre inimiga da democracia e sempre inimiga da soberania brasileira e dos governos populares. E é bom que a gente use isso como regra, embora em alguns momentos pode parecer que eles estão num lado um pouco mais solidário. Não vamos tratar desse jeito porque não dá certo. Exatamente. Eu acho que o motivo é exatamente essa circulação desses vídeos em que mostram, na verdade, a Bandeirantes dizendo, porra, votamos em você, tá, Bolsonaro? Você é um cara legal. Vai ficar ruim. Pior. Horta, que lição que esse caso? Vamos imaginar o seguinte, vamos dizer o seguinte, o caso Marielle Anderson chegue finalmente na família e se descubra que a família tem um envolvimento, então, com assassinato. Que lição que isso traz para a elite brasileira, ou a classe dominante, que patrocinou a chegada de eventuais assassinos ou cúmplices de assassinos ao poder? Olha, Léo, eu não tenho qualquer esperança de que eles façam qualquer tipo de meia-culpa ou autocrítica. O caminho das elites brasileiras vai ser o mesmo caminho das elites capitalistas lá na década de 20 e 30, quando se associaram ao fascismo. É sempre colocar a culpa nos outros, quer dizer, a gente estuda hoje o que aconteceu na Alemanha e na Itália, aí só tem dois culpados, né? É o Hitler e o Mussolini. Todos os empresários que financiaram, todos os grupos políticos que apoiaram, todos os juízes que abriram as portas para que essas figuras pudessem chegar nos espaços que chegavam e fazer os absurdos que fizeram, em realidade todas essas figuras se esconderam. É mais ou menos que nem o golpe militar, que por anos se chamou de golpe militar, e hoje se diz que é um golpe civil-militar, porque as figuras civis que ajudaram se esconderam nesse processo. Isso vai acontecer de novo. As elites brasileiras já, se tornar insustentável, mesmo a presença de Jair Bolsonaro no sistema político brasileiro, que é o que está acontecendo pela quantidade de coisas que nós estamos descobrindo, rapidamente eles vão criar a narrativa de que Bolsonaro é uma monstruosidade, que a responsabilidade é toda dele em cima desse processo, e vão tirar a situação fora e vão escolher um outro ali na frente, Atush, uma outra figura que eu acho que deve ser Simone Tebet, entendeu? Já que é para citar aqui uma coisa que a gente falou no início. Você acha que a direita está trabalhando com a figura da Simone Tebet? Sim, Simone Tebet, Ciro Gomes, são essas figuras que estão sendo preparadas aí para uma ruptura. O Ciro não, né? O Ciro está fora, né, Horta? Não, mas o Ciro é sempre carta do lado, assim, a gente precisa dele em algum momento. Vamos lembrar todo o trabalho que ele fez no primeiro turno do ano passado para não deixar o presidente Lula ganhar. Se o Ciro tivesse naquele momento, no primeiro turno, feito o que depois o PDT fez para entrar no governo, não tinha tido segundo turno, não tinha tido nada daquilo. Né? Então, eu tenho a impressão que essas figuras são figuras que são deixadas sempre ali à espera, caso as coisas não saiam na perfeição, como a direita financeira quer, esses caras são resgatados. Eu tenho a impressão que a Simone Tebet deve romper com o governo ali no finalzinho do governo Lula, fazer uma declaração bombástica, dizendo que se lança. Tem uma alternativa aqui, ó, estão colocadas nisso.
Tem uma alternativa para antecipar essa ruptura, então é o presidente Lula bancar a nomeação do Márcio Postman, a Simone Tebet fala que não, bate o pé, e aí pronto, está resolvido o problema. Pode ser uma excelente forma de testar a água, assim como o Putin fez lá na guerra da Ucrânia com a questão do Wagner, né? Você lança uma história, cria uma situação e depois vê quem efetivamente caiu nessa jogada em termos de comunicação interna. Pode ser feito isso no governo, já pensou que legal? O golpe do Grupo Wagner foi um teste de fidelidade, né? Exato, é um teste de fidelidade. Os generais todos que caíram e que ficaram do lado de uma suposta sublevação contra o Putin estão sendo retirados dos das unidades em que comandavam. Foi uma sacada, se terminar dessa forma, porque a gente não sabe ainda, tem pouca informação, mas se terminar dessa forma, foi uma sacada de controle de informação e de limpeza digno de Vladimir Putin na época da KGB, na época em que ele era oficial da KGB, quer dizer, foi brilhante. E só para acrescentar, né? Então a China anunciou hoje, finalmente, a substituição do chanceler Qin Gang pelo Wang Yi. O Qin Gang estava desaparecido há mais de um mês. Eu acabei de receber um texto, Horta, do Andrei Coríbico, que escreve sobre guerra híbrida, essas coisas, né? E ele dizendo que uma das teses que circulam lá é um caso de adultério do Qin Gang que colocaria em risco a segurança nacional da China. Então você vê que tem altas histórias rolando na China também, viu? Meu amigo, e ontem ontem o Xi Jinping deu uma entrevista dizendo que a China está se preparando para a guerra. Falou sobre governança de guerra, pedindo que mais investimentos em tudo isso. Então nunca é bom quando a segunda potência do mundo usa a sua diplomacia para dizer exatamente isso. Estamos nos preparando para uma guerra. A coisa não tá fácil. Não, certamente não. O mundo está muito, muito complexo. Horta, vamos falar do caso Alexandre de Moraes, que é um caso importante também. Ele também prestou depoimento, né? Relatou as ofensas que sofreu. E eu vou até te pedir para fechar com esse assunto, que o Rogério Corrêa já está chegando aqui junto com o Marcelo Auler. Como é que você está vendo esse caso e a reação também da classe dominante brasileira que começou a atacar o Alexandre de Moraes, né? Teve editorial do Estado de São Paulo, Folha, Globo, enfim. Como é que você está analisando este caso? Tem dois problemas ali, né? O primeiro, o ministro Alexandre de Moraes, ele realmente entendeu o tamanho do problema, que é o fascismo e que é o ataque às instituições, mas me parece que ele não tem apoio interno no STF para esse tipo de atitude, então ele fica tomando essas atitudes voluntariosas direto dele e vai se desgastando. Isso é uma situação que a gente tem que tomar cuidado. O ministro tem que se proteger um pouco, ele tem se desgastado demais desde o processo eleitoral. Agora, por que as elites brasileiras estão batendo no Alexandre de Moraes nesse momento? Porque elas não querem que o bolsonarismo seja literalmente vencido. Elas querem que o bolsonarismo siga como uma alternativa de baixo, vamos dizer assim, de baixa ética a ser colocada em prática caso o sucesso dos governos do PT realmente extrapolem a condição do liberalismo lidar com eles. Quer dizer, é um plano C. E se você realmente demonstrar por todos os meios que bolsonarismo e bolsonaristas são situações que não devem continuar existindo na sociedade brasileira, e é isso que nós estamos demonstrando. Nós estamos demonstrando que é um ethos, que é uma forma de agir sobre o mundo, que é uma forma de pensar as coisas, e que, portanto, não existe bolsonarista mediano, né, civilizado, não existe isso. Eles estão sempre prontos a utilizar a violência, tentar golpes de Estado. Se isso acontecer, bom, o petismo e o Lula nadam um pouco mais soltos no mundo, né? Então, as elites brasileiras sempre mantêm essa relação ali. É uma pena que, fazendo isso, eles estão desgastando o Alexandre de Moraes, que tem sido a única figura a encarar todo esse processo de frente. Vamos ver como é que isso vai terminar, Tuxi, mas me parece que esse jogo que as elites estão fazendo só enfraquece o Brasil. É o pitbull mantido na coleira, né? Tá lá o pitbull, exato, fica na coleira, fica com aquela coisa de você... A hora que você quiser, também. Você tira, né? Exatamente. Você tocou num ponto importante. Paulo Ambrosio lembrando, Luciano Huck elogia Tebet todo domingo, lembra até aniversário dela. Então, onde tem Rede Globo, tem planos malignos, né? Horta, muito obrigado a você. Vou chamar aqui o deputado Rogério Corrêa, Marcelo Auler está aqui para entrevistá-lo junto com a Daiane também. Nos vemos aí semana que vem.